Neste episódio da prisão do deputado Daniel Silveira, pelo menos uma coisa se evidenciou: é a vitória da institucionalidade sobre a arrogância e o primarismo, não só político, como policial e militar. É que se a gente verificar o contexto, em que este deputado foi preso depois de ter ameaçado, inclusive, surrar os ministros do Supremo e pregar aí a volta da ditadura com o AI-5, havia antes dessa prisão aquele general ex-comandante do Exército que se vangloriava de ter obrigado o Supremo Tribunal Federal a mandar prender o Lula, um ex-presidente da República, através de um simples tweet. Era um contexto, no mínimo, esdrúxulo, se não escabroso, e que requeria a pronta resposta das instituições e que finalmente veio, apesar de todos aqueles receios de que, com a nova eleição para a Câmara e o Senado, o Bolsonaro tivesse encabrestado o poder legislativo, o que não ocorreu, como está demonstrando aí o curso dos acontecimentos. E para chegar a isso, o que é que foi necessário? Primeiro de tudo, foi a tranquilidade e a serenidade com que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, conduzisse aqueles acontecimentos e aquelas negociações com o Supremo Tribunal Federal para evitar que houvesse um conflito ali desnecessário em que todos sairiam perdendo, menos os defensores da ditadura, que acabariam, no caso desses, mandando ou revirando toda a institucionalidade brasileira. E a gente vê também que o próprio Bolsonaro, que depois da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, andou se vangloriando também, não através de palavras, mas através daquele decreto dele, ampliando o porte de armas. Aquilo também repercutiu muito mal e vai sim ter consequências no exame, na tramitação daquele decreto pelo Congresso Nacional. Mas vamos aqui ver o que a Câmara pretende fazer. Primeiro, vai fazer uma sessão nesta sexta-feira, que até é algo excepcional para os deputados que não costumam adotar se reunir no final de semana, ainda que a pandemia os obrigue a participar de sessões virtuais. Então eles vão decidir o destino de Daniel Silveira em sessão marcada para amanhã a partir das 15 horas, como diz aqui esse site Brasil 247. O deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, que foi preso em flagrante na noite de terça por atentar contra a democracia, terá seu destino definido em uma sessão nesta sexta-feira, com início às 17 horas, na Câmara dos Deputados. Já nesta quinta, hoje, após uma audiência de custódia, o juiz Ayrton Vieira, auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, manteve a prisão de Daniel Silveira. Já a Folha de São Paulo, neste material aqui, escrito por Daniel Brant e Tiago Rezende, prevê que a tendência é que ampla maioria da Câmara, ou seja, dos deputados, confirme a decisão do Supremo, que prendeu o deputado na última terça-feira. Após reunião de líderes da Câmara, a votação para analisar a prisão do deputado deve ser realizada nesta sexta. A tendência é que ampla maioria dos deputados evite um confronto institucional
e confirme a decisão do STF. Alguns líderes partidários chegam a calcular que cerca de 400 votos, mais que os 257 necessários pela manutenção da prisão de Silveira, que tem ficado isolado. Eu não seria tão otimista, porque eu conheço mais ou menos a Câmara e sei, não é, do receio que cada parlamentar tem com aquelas posições do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes até monocráticas, adotadas por apenas um ministro, possa pura e simplesmente mandar prender um deputado. De qualquer maneira, o contexto aí é que é outro, o contexto que era um contexto de ameaça não contra o Congresso ou os políticos, mas contra toda a institucionalidade, e que ameaçava realmente, não é? Como deixou transpirar aquele general que foi comandante do Exército e que foi inclusive indicado na administração Dilma Rousseff, ou seja, uma administração do PT, mas que evoluiu para um golpismo ali, até hoje não explicável, a não ser por situações muito peculiares que a gente passou a viver a partir do golpe parlamentar de 2016. Seja como for, esta foi a melhor solução que a política, que a institucionalidade brasileira poderia adotar diante de situações tão dramáticas e situações que poderiam ter sido facilmente evitadas se houvesse um mínimo de racionalidade na condução dessas questões.